Exatamente. E o Inter faz um esforço sobre-humano para cada dia piorar mais a sua situação. Para cada dia trazer mais vergonha para a sua torcida. Conheço vários torcedores colorados que não concordam com isso. E eu acho que esse é o motivo pelo qual o Internacional está onde está hoje. Por esse tipo de postura que revela o íntimo das pessoas que comandam o clube. E agora até de alguns jogadores. Todos estiveram presentes, mas alguns não se manifestaram. Aliás, só 2 se manifestaram. Especialmente o Alex, que é um jogador experiente, rodado, muito tempo de Inter. Está claro para a opinião pública que não poderia, se houvesse algum movimento dos jogadores, não poderia partir do Internacional. Não poderia partir de um clube que tem interesse direto na última rodada, que passa uma situação difícil, que foi classificada pelo próprio dirigente do clube no dia anterior como tragédia pessoal. Que tragédia é essa? Vamos pegar o Corinthians. O Corinthians soube fazer do rebaixamento que ele sofreu em 2007 a mola mestra para subir a partir do ano seguinte e chegar ao máximo do futebol no mundo e se reestruturar enquanto clube. O Corinthians hoje é um clube muito melhor do que aquele que caiu em 2007. Você tem que saber usar os momentos e não essa vergonha de, no desespero, querer se aproveitar de uma tragédia para tentar jogar a teoria do caos. Vamos arrumar uma bagunça aqui, que no final da bagunça, de repente, a gente consegue uma vantagenzinha. O que é isso? Eu até imaginava que dos dirigentes, pela postura que eles têm tido, pudesse partir, porque a gente conhece muito bem a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, que tem esse pensamento retrógrado e muito, vamos colocar assim, não vou nem colocar, tem esse tipo de comportamento, mas dos jogadores profissionais, são profissionais. São profissionais. Óbvio, estamos todos consternados com a situação. Óbvio, nós também aqui perdemos companheiros. Estamos aqui trabalhando. Aliás, em momento algum deixamos de fazer isso. Temos aqui no estúdio 2 pessoas que desde o primeiro momento, segurando uma onda difícil, estiveram trabalhando. Aí daqui a 10 dias não pode entrar em campo para exercer a sua profissão para a qual você é pago, e muito bem pago. Tem um cheiro muito ruim isso, e lamentavelmente o Internacional não merece esse tipo de postura. O Sport Clube Internacional, a sua imensa torcida, a tradição que tem esse clube, não merece essa vergonha que a torcida está passando com esse tipo de postura dos seus dirigentes e agora, lamentavelmente, também de seus jogadores. Eugênio, todos estamos abalados, todo mundo que trabalha com esporte. Nós estamos especialmente abalados porque perdemos colegas, amigos queridos nessa tragédia. Claro que abalados todos estamos, mas trabalhar, para todos nós, tem sido desde o primeiro momento, uma forma até de homenagear as pessoas que se foram, nossos amigos, nossos colegas. E é óbvio que os jogadores pensam da mesma forma, é óbvio que os jogadores estão, alguns abalados, aqueles que tinham amigos, por exemplo, na Chapecoense, ou mesmo que não tivessem, que sejam apenas seres humanos, também estão abalados. Mas daqui 10 dias, eles não terão condições psicológicas de entrar em campo para homenagear até, além de jogar a sua segurança no Campeonato Brasileiro, não tem condições de homenagear. Só os jogadores do Internacional estão sentindo isso. Só eles. Porque o Atlético disse que não joga, mas disse que não joga por outros motivos. Quem disse que não foram jogadores foi o presidente, e há um fundamento no argumento do presidente do Atlético. O jogo é contra a Chapecoense. O Atlético vai tentar ganhar da Chapecoense, do time sub-20, do time sub-17. Que história é essa? O Internacional acha que está seguindo os passos do Atlético? Não está, não. E vou pelo caminho do que você disse aí, Eugênio. Me causa estranheza e custo a acreditar, sinceramente, custo a acreditar que todos os jogadores do Inter, porque todos estavam ali em torno do Alex na hora da entrevista coletiva, todos tenham concordado em se submeter a esse papel. Porque só há 2 possibilidades. Ou se submeteram a esse papelão, ou de fato estão sentindo aquilo. Mas para estarem sentindo aquilo ali, eles não podem ser os primeiros a liderar. Tem que parecer mais honesto. Então, essa é a grande questão. O Inter não pode liderar um movimento como esse. É uma questão de ética, uma questão de parecer honesto. Não te parece isso, Eugênio? Claro que sim. O único sentimento que eu tenho é de vergonha. Eu sinto vergonha. Ontem nós falávamos aqui sobre a lindíssima homenagem prestada pelos colombianos a nós brasileiros, passando por cima de qualquer vaidade, de qualquer outro interesse, mostrando amor, simplesmente isso, ao próximo. E a gente vê brasileiros tentando tirar vantagem
Olha, é vergonhoso. Me desculpe, é de uma cara de pau inaceitável. Não tenho mais a dizer, sinceramente. Cara de pau. Chegaram a comentar sobre, de repente, um movimento dos jogadores, o bom senso, em também apoiar essa manifestação. Eu não sei se o Ilan, vocês ficaram sabendo se algum outro jogador de algum outro clube, algum outro tipo de manifestação a favor também, ao lado dos jogadores do Internacional. Porque o Alex é um dos jogadores que era ligado ao movimento do Bom Senso. Paulo André é um dos líderes. Eu não tenho informação do movimento Bom Senso apoiando essa iniciativa aí do Internacional. Olha, o movimento Bom Senso, sinceramente, há tempos eu não tenho notícia. Aliás, lamento. Porque começou de uma forma interessante, com uma proposta de modificação na estrutura do futebol brasileiro. Naturalmente enfrentou dificuldades, porque você lidar com alguma coisa que está estabelecida é muito difícil. Me parece que perdeu força, me parece que perdeu credibilidade, porque não se manifesta sobre nada há algum tempo já. E aí aparece nesse momento, embasado em quê? A gente tem a notícia do América Mineiro. Aliás, ontem o presidente do América Mineiro participou ao vivo do Expediente Futebol, depois de ter dado uma declaração via Twitter que liberaria os jogadores. Não é bem assim, quando foi minimamente questionado sobre o assunto, uma postura também muito estranha, de se estranhar completamente. Então, não sei de outros clubes que já se propuseram a jogar, inclusive já divulgaram que vão com camisa da Chapecoense. Sinceramente, a tristeza é de todos, mas fugir à luta nesse momento é sinceramente vergonhoso, é simplesmente vergonhoso. Em alguns outros casos, né, o América Mineiro, por exemplo, já está rebaixado. Em alguns outros casos, e é tão odioso quanto seria a tentativa do Internacional, se for esse o caso, de virar a mesa, vamos colocar assim, em outros casos pode haver aquele raciocínio de que não vamos atrasar a nossa entrada de férias em uma semana, não. Porque os times entrariam de férias agora nessa semana. É um dos argumentos usados pelo presidente do América ontem. Foi os jogadores têm outros compromissos. Que compromissos? São profissionais. Tem contrato assinado pelo menos até o final do ano. Os contratos não terminam no dia 5, terminam normalmente no dia 31 de dezembro. E aí? Faz o quê? Atrasa as férias. Nós já temos a notícia, inclusive, do adiamento em uma semana do Campeonato Paulista. E é natural que seja assim. É normal que seja assim. Agora dizer que não, tem que sair de férias, não dá para jogar. Estou com a minha viagem para Disney marcada, estou com a viagem para não sei onde. Injustificável. Nem tudo é como a gente quer, né? Ninguém gostaria de estar aqui falando sobre uma tragédia, sobre mortes, sobre 70 mortes. Olha a contradição. Se você diz que não tem clima para jogar porque está realmente muito emocionado, abalado, aí justifica indo para férias? Não, tem uma viagem de férias. Se você está abalado, vai curtir as férias? Sabe? São coisas que não fecham. Os 30 jogadores do Internacional estão ao mesmo tempo abalados emocionalmente a ponto de não jogar? É isso? Porque aqui na empresa, por exemplo, temos gente que não está em condições de trabalhar, não esteve desde o primeiro dia. E é normalíssimo que isso aconteça. Individualmente, uma pessoa sente de uma outra forma, reage de uma forma, de um jeito, de outro. A maioria está aqui. E quem não está por motivos reais, por motivos justos. Seria normal que um jogador do Inter, dois, falassem assim, olha, eu sou muito ligado a alguém lá da Chapecoense. Não tem como. Consertar, o que só piora a situação, mas um movimento dos dirigentes, talvez, pedindo aos jogadores, olha, vamos para a barra do clube, está pegando mal, por favor, vamos lá dizer que vocês também não querem jogar. Não pareceu também que os dirigentes talvez tiveram essa iniciativa? Olha, a gente não está lá dentro para ser muito dá a impressão de que alguém foi lá no vestiário, chamou os jogadores, dá a impressão. Não sei se foi isso que aconteceu. Olha, precisamos de uma posição de vocês. Eu sei que os jogadores estiveram lá. Os jogadores estiveram presentes, embora o Alex tenha sido o porta-voz, todos estavam ali. Então, não tira os jogadores disso, não. Se alguém disse para eles fazerem isso, eu não sei, mas eles fizeram. Poderiam não concordar, né? Eles se manifestaram, poderiam falar, não vou. Eles estiveram lá e deram peso à manifestação. Agora, com certeza, não parte da maior parte da torcida do Internacional. Não surge dali. Com certeza, o torcedor do Internacional, e são milhões, esse torcedor, ele preferiria descer de cabeça erguida, jogar a Série B de cabeça erguida, voltar e mostrar o quão forte é esse clube, quão tradicional é esse clube.
é vergonhoso. Vamos ver de novo, vamos rever, vamos rever a fala do Alex, dos jogadores do Internacional, que ontem se reuniram para essa entrevista coletiva, onde o Alex disse que eles, palavras dele, estou abrindo aspas, nós não teríamos condição de jogar a última rodada. Nem disse nós não temos condições, nós não teríamos. Não senti muita segurança aí, não. Vamos ver novamente. Solidariedade a todos da Chapecoense, aos familiares das vítimas ou dos sobreviventes que se envolvem a Chapecoense, a cidade de Chapecó. A gente quer dizer que se fala muita coisa, porém, para ser bem direto, não se compara situações e um momento mais do que excepcional e especial de tristeza. O campeonato fica nessa dúvida do que vai ou não acontecer, então a nossa manifestação do nosso sentimento real, independente de interesse, não tem interesse nenhum daqui, não tem tabela, não tem nada, a gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional, a gente não teria condições, isso a gente pode falar para a gente, de jogar essa última partida. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores. Estamos, como todos que estão no futebol, enlutados, extremamente abalados pela essa catástrofe que se abate sobre o futebol, com repercussão mundial. Não ter mais futebol em 2016. Como fazer, o que fazer, não sei. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores e gostaria de complementar também que exatamente hoje a gente entrou novamente lá no STJD para impugnar a escalação de quem? Do zagueiro lá do Vitória, do Vitor Ramos. Enfim, tudo ao mesmo tempo. O Internacional está sem cabeça para jogar, mas está com a cabeça perfeita para ir ao STJD tentar melar o campeonato, né, Eugênio? Na opinião pública e na minha também, o Internacional já está rebaixado. Rebaixado em termos de moral, em termos de credibilidade, em termos de humanidade. Já está rebaixado. Se vai ser rebaixado para a segunda divisão ou não, a gente não sabe. Ainda tem, teoricamente, uma rodada para jogar e tudo pode acontecer. Mas em todo o resto já está rebaixado. Assim como eu falei que o Atlético Nacional, e olha só, nacional e internacional, né? O Atlético Nacional já é campeão mundial de humanidade, o Inter já está rebaixado nesses aspectos de credibilidade, seriedade, profissionalismo. Só lamento e só sinto vergonha. E causa estranheza também, né? A gente recebeu aqui a informação, lembrando que na quarta-feira, quer dizer, ainda estava mais recente, né, do acontecimento, o time sub-19 do Internacional disputou a final do Campeonato Gaúcho, conquistou o título, comemorou. Claro que os garotos ali não tem exatamente a ver com a posição dos dirigentes, mas se partiu dos dirigentes do clube já o interesse de respeitar, já o interesse de deixar o futebol de lado, e não serve então para a equipe das divisões de base. Os garotos representam também institucionalmente o Internacional. Eles não estão jogando pelo time da rua deles. Claro, se fosse uma posição dos dirigentes, não poderia orientar, então óbvio, não vamos jogar partida nenhuma. Estão vestindo... Ninguém está pensando em futebol Estão usando o escudo do Internacional. Mas aí o Inter jogou a final, conquistou o título, comemorou o título do Gaúcho, dos juniores, e para 10 dias não tem cabeça para jogar o elenco. Não tem muito o que dizer sobre isso. Né? O fato fala por si. Né? O pior disso tudo aí é que o dano já está feito, né? Não adianta agora voltar atrás, não adianta agora o Inter dizer que vai jogar. Infelizmente, quer dizer, vai acabar jogando, ou se não jogar, vai acabar sendo rebaixado da mesma forma. Espero eu, que o regulamento seja cumprido, ou que o Internacional jogue a sua partida, como todo mundo, daqui 10 dias. Daqui 10 dias a vida vai continuar, está todo mundo abalado, mas a vida vai continuar. E não é hoje, não é ontem, antes que os corpos sequer sejam enterrados, é daqui a 10 dias. Então, a gente espera que isso aconteça. Mas o pior nessa história toda é que, independentemente do que aconteça, o dano já está feito, né? O papelão já está feito e, infelizmente, a gente está tendo desgosto em meio a toda essa tragédia de ver um comportamento miserável em termos humanos como esse que a gente está vendo, né, Eugênio? E repito, a instituição não merece isso. A instituição internacional, olha, o espetáculo que essa torcida proporcionou ao longo desse campeonato brasileiro, em momentos difíceis.
lotando o Beira-Rio, empurrando o seu time, cantando até o fim, acreditando até o último momento em jogos difíceis, em jogos complicados, de um time que dentro de campo não rendia, não jogava bem, mas a torcida lotava, cantava, não parava de pular um minuto. Esse torcedor é o verdadeiro representante do Internacional para mim hoje. Esse torcedor está como eu, brasileiro, envergonhado da postura de brasileiros diante dessa situação. Independente de dirigentes do Inter, são brasileiros. E a gente tem visto isso em outros setores da sociedade, lamentavelmente, gente se aproveitando desse momento. E a gente só tem a lamentar, mas demonstrar solidariedade ao verdadeiro torcedor colorado. Aquele que ama a sua instituição, independente de qualquer coisa. Que ama a sua instituição, sendo da primeira, da segunda divisão, e que vai apoiar o time caso o time venha a ser rebaixado. Mas nunca apoiar esse tipo de oportunismo lamentável e vergonhoso. Eugênio, ainda dentro desse tema da última rodada do Campeonato Brasileiro, jogar ou não jogar, o presidente do América Mineiro, Alencar da Silveira, ele falou sobre esse tema, se o América joga ou não a última rodada do Brasileirão. Vamos ouvi-lo. O América não jogará contra... Apoiar essa manifestação, eu não sei se o Ilan, vocês ficaram sabendo se algum outro jogador de algum outro clube, algum outro tipo de manifestação a favor também, ao lado dos jogadores do Internacional. Porque o Alex é um dos jogadores que era ligado ao movimento Paulo André do Bom é um dos líderes. Eu não tenho informação do movimento Bom Senso apoiando essa iniciativa aí do Internacional. Olha, o movimento Bom Senso, sinceramente, há tempos eu não tenho notícia. Aliás, lamento. Porque começou de uma forma interessante, com uma proposta de modificação na estrutura do futebol brasileiro. Naturalmente enfrentou dificuldades, porque você lidar com alguma coisa que está estabelecida é muito difícil. Me parece que perdeu força, me parece que perdeu credibilidade, porque não se manifesta sobre nada há algum tempo já. E aí aparece nesse momento, embasado em quê? A gente tem a notícia do América Mineiro. Aliás, ontem o presidente do América Mineiro participou ao vivo do Expediente Futebol, depois de ter dado uma declaração via Twitter que liberaria os jogadores. Não é bem assim, quando foi minimamente questionado sobre o assunto, uma postura também muito estranha, de se estranhar completamente. Então, não sei de outros clubes que já se propuseram a jogar, inclusive já divulgaram que vão com camisa da Chapecoense. E, sinceramente, a tristeza é de todos, mas fugir à luta nesse momento é sinceramente vergonhoso, é simplesmente vergonhoso. Em alguns outros casos, né, o América Mineiro, por exemplo, já está rebaixado. Em alguns outros casos, e é tão odioso quanto seria a tentativa do Internacional, se for esse o caso, de virar a mesa, vamos colocar assim, em outros casos pode haver aquele raciocínio de que não vamos atrasar a nossa entrada de férias em uma semana, não. Porque os times entrariam de férias agora nessa semana. Isso é um dos argumentos usados pelo presidente do América ontem. Foi os jogadores têm outros compromissos. Que compromissos? São profissionais. Tem contrato assinado pelo menos até o final do ano. Os contratos não terminam no dia 5, terminam normalmente no dia 31 de dezembro. E aí, faz o quê? Atrasa as férias. Nós já temos a notícia, inclusive, do adiamento em uma semana do Campeonato Paulista. E é natural que seja assim, é normal que seja assim. Agora dizer que não, tem que sair de férias, não dá para jogar... Estou com a minha viagem para Disney marcada, estou com a viagem para não sei onde. Injustificável. Nem tudo é como a gente quer, né? Ninguém gostaria de estar aqui falando sobre uma tragédia, sobre mortes, sobre 70 mortes. Olha a contradição. Se você diz que não tem clima para jogar, porque está realmente muito emocionado, abalado, aí justifica indo para férias? Não, tem uma viagem de férias. Se você está abalado, vai curtir as férias? Sabe? São coisas que não fecham. Os 30 jogadores do Internacional estão ao mesmo tempo abalados emocionalmente a ponto de não jogar? É isso? Porque aqui na empresa, por exemplo, temos gente que não está em condições de trabalhar, não esteve desde o primeiro dia. E é normalíssimo que isso aconteça. Individualmente, uma pessoa sente de uma outra forma, reage de uma forma, de um jeito, de outro. A maioria está aqui. E quem não está por motivos reais, por motivos justos. Seria normal que um jogador do Inter, dois, falassem assim, olha, eu sou muito ligado a alguém lá da Chapecoense. Não tem como. Consertar, o que só piora a situação, mas um movimento dos dirigentes, talvez, pedindo aos jogadores, olha, vamos para a barra do clube, está pegando mal, por favor, vamos lá dizer que vocês também não querem jogar.
pareceu também que os dirigentes talvez tiveram essa iniciativa? Olha, a gente não está lá dentro para ser muito dá a impressão de que alguém foi lá no vestiário, chamou os jogadores, dá a impressão, não sei se foi isso que aconteceu. Olha, precisamos de uma posição de vocês. Eu sei que os jogadores estiveram lá. Os jogadores estiveram presentes, embora o Alex tenha sido o porta-voz, todos estavam ali. Então, não tira os jogadores disso, não. Se alguém disse para eles fazerem isso, eu não sei, mas eles fizeram. Poderiam não concordar, né? Eles se manifestaram, poderiam falar, não vou. Eles estiveram lá e deram peso à manifestação. Agora, com certeza, não parte da maior parte da torcida do Internacional. Não surge dali. Com certeza, o torcedor do Internacional, e são milhões, esse torcedor, ele preferiria descer de cabeça erguida, jogar a Série B de cabeça erguida, voltar e mostrar o quão forte é esse clube, quão tradicional é esse clube. É vergonhoso. Vamos ver de novo, vamos rever, vamos rever a fala do Alex, dos jogadores do Internacional, que ontem se reuniram para essa entrevista coletiva, onde o Alex disse que eles, palavras dele, estou abrindo aspas, nós não teríamos condição de jogar a última rodada. Nem disse nós não temos condições, nós não teríamos. Não senti muita segurança aí, não. Vamos ver novamente. Solidariedade a todos da Chapecoense, aos familiares das vítimas ou dos sobreviventes que se envolvem a Chapecoense, a cidade de Chapecó. Exatamente. E o Inter faz um esforço sobre-humano para cada dia piorar mais a sua situação. Para cada dia trazer mais vergonha para a sua torcida. Conheço vários torcedores colorados que não concordam com isso. E eu acho que esse é o motivo pelo qual o Internacional está onde está hoje. Por esse tipo de postura que revela o íntimo das pessoas que comandam o clube. E agora até de alguns jogadores. Todos estiveram presentes, mas alguns não se manifestaram. Aliás, só 2 se manifestaram. Especialmente o Alex, que é um jogador experiente, rodado, muito tempo de Inter. Está claro para a opinião pública que não poderia, se houvesse algum movimento dos jogadores, não poderia partir do Internacional. Não poderia partir de um clube que tem interesse direto na última rodada, que passa uma situação difícil, que foi classificada pelo próprio dirigente do clube no dia anterior como tragédia pessoal. Que tragédia é essa? Vamos pegar o Corinthians. O Corinthians soube fazer do rebaixamento que ele sofreu em 2007 a mola mestra para subir a partir do ano seguinte e chegar ao máximo do futebol no mundo e se reestruturar enquanto clube. O Corinthians hoje é um clube muito melhor do que aquele que caiu em 2007. Você tem que saber usar os momentos e não essa vergonha de, no desespero, querer se aproveitar de uma tragédia para tentar jogar a teoria do caos. Vamos arrumar uma bagunça aqui, que no final da bagunça, de repente, a gente consegue uma vantagenzinha. O que é isso? Eu até imaginava que dos dirigentes, pela postura que eles têm tido, pudesse partir, porque a gente conhece muito bem a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, que tem esse pensamento retrógrado e muito, vamos colocar assim, não vou nem colocar, tem esse tipo de comportamento, mas dos jogadores profissionais, são profissionais. São profissionais. Óbvio, estamos todos consternados com a situação. Óbvio, nós também aqui perdemos companheiros. Estamos aqui trabalhando. Aliás, em momento algum deixamos de fazer isso. Temos aqui no estúdio 2 pessoas que desde o primeiro momento, segurando uma onda difícil, estiveram trabalhando. Aí daqui a 10 dias não pode entrar em campo para exercer a sua profissão para a qual você é pago e muito bem pago? Tem um cheiro muito ruim isso e, lamentavelmente, o Internacional não merece esse tipo de postura. A gente quer dizer que se fala muita coisa, porém, para ser bem direto, não se compara situações e um momento mais do que excepcional e especial de tristeza. O campeonato fica nessa dúvida do que vai ou não acontecer, então a nossa manifestação do nosso sentimento real, independente de interesse, não tem interesse nenhum daqui, não tem tabela, não tem nada, a gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional,
a gente não teria condições, isso a gente pode falar pela gente, de jogar essa última partida. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores. Estamos, como todos que estão no futebol, enlutados, extremamente abalados por essa catástrofe que se abate sobre o futebol, com repercussão mundial. Não ter mais futebol em 2016. Como fazer, o que fazer, não sei. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores e gostaria de complementar também que exatamente hoje a gente entrou novamente lá no STJD para impugnar a escalação de quem? Do zagueiro lá do Vitória, do Vitor Ramos. Enfim, tudo ao mesmo tempo. O Internacional está sem cabeça para jogar, mas está com a cabeça perfeita para ir ao STJD tentar melar o campeonato, né, Eugênio? Na opinião pública e na minha também, o Internacional já está rebaixado. Rebaixado em termos de moral, em termos de credibilidade, em termos de humanidade. Já está rebaixado. Se vai ser rebaixado para a segunda divisão ou não, a gente não sabe. Ainda tem, teoricamente, uma rodada para jogar e tudo pode acontecer. Mas em todo o resto já está rebaixado. Assim como eu falei que o Atlético Nacional, e olha só, nacional e internacional, né? O Atlético Nacional já é campeão mundial de humanidade, o Inter já está rebaixado nesses aspectos de credibilidade, seriedade, profissionalismo. Só lamento e só sinto vergonha. E causa estranheza também, né? A gente recebeu aqui a informação, lembrando que na quarta-feira, quer dizer, ainda estava mais recente, né, do acontecimento, o time sub-19 do Internacional disputou a final do Campeonato Gaúcho, conquistou o título, comemorou. Claro que os garotos ali não tem exatamente a ver com a posição dos dirigentes, mas se partiu dos dirigentes do clube já um interesse de respeitar, já um interesse de deixar o futebol de lado, e não serve então para a equipe das divisões de base. Os garotos representam também institucionalmente. O Sport Clube Internacional, a sua imensa torcida, a tradição que tem esse clube, não merece essa vergonha que a torcida está passando com esse tipo de postura dos seus dirigentes e agora, lamentavelmente, também de seus jogadores. Eugênio, todos estamos abalados, todo mundo que trabalha com esporte. Nós estamos especialmente abalados porque perdemos colegas, amigos queridos nessa tragédia. Claro que abalados todos estamos, mas trabalhar, para todos nós, tem sido desde o primeiro momento, uma forma até de homenagear as pessoas que se foram, nossos amigos, nossos colegas. E é óbvio que os jogadores pensam da mesma forma, é óbvio que os jogadores estão, alguns abalados, aqueles que tinham amigos, por exemplo, na Chapecoense, ou mesmo que não tivessem, que sejam apenas seres humanos, também estão abalados. Mas daqui 10 dias, eles não terão condições psicológicas de entrar em campo para homenagear até, além de jogar a sua segurança no Campeonato Brasileiro, não tem condições de homenagear. Só os jogadores do Internacional estão sentindo isso. Só eles. Porque o Atlético disse que não joga, mas disse que não joga por outros motivos. Quem disse que não foram jogadores foi o presidente. E há um fundamento no argumento do presidente do Atlético. O jogo é contra a Chapecoense. O Atlético vai tentar ganhar da Chapecoense, do time sub-20, do time sub-17. Que história é essa? O Internacional acha que está seguindo os passos do Atlético? Não está, não. E vou pelo caminho do que você disse aí, Eugênio. Me causa estranheza e custo a acreditar, sinceramente, custo a acreditar que todos os jogadores do Inter, porque todos estavam ali em torno do Alex na hora da entrevista coletiva, todos tenham concordado em se submeter a esse papel. Porque só há duas possibilidades. Ou se submeteram a esse papelão, ou de fato estão sentindo aquilo. Mas para estarem sentindo aquilo ali, eles não podem ser os primeiros a liderar. Tem que parecer mais honesto. Então, essa é a grande questão. O Inter não pode liderar um movimento como esse. É uma questão de ética, uma questão de parecer honesto. Não te parece isso, Eugênio? Claro que sim. O único sentimento que eu tenho é de vergonha. Eu sinto vergonha. Ontem nós falávamos aqui sobre a lindíssima homenagem prestada pelos colombianos a nós brasileiros, passando por cima de qualquer vaidade, de qualquer outro interesse, mostrando amor, simplesmente isso, ao próximo. E a gente vê brasileiros tentando tirar vantagem. Olha, é vergonhoso. Me desculpe, é de uma cara de pau inaceitável. Não tenho mais a dizer, sinceramente. Cara de pau. Chegaram a comentar sobre, de repente, um movimento dos jogadores, o bom senso, em também